Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e meus amigos, que mais uma vez estão nos dando o prazer de estar conosco aqui para juntos meditarmos na santa, bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Dessa vez nós queremos tratar de um assunto, irmãos, que é de suma importância para todos os cristãos. O tema é os componentes da fé. Lendo a Bíblia, nós podemos entender e aprender que fé tem a sua definição e o seu significado, mas tem também os seus componentes, ou seja, do que é constituída a fé. Quais os elementos básicos que formam a nossa fé? E é disso que nós desejamos falar. E para isso nós queremos ler em Lucas capítulo 18, a parte B do versículo 8, quando diz: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, Jesus faz aqui uma pergunta hipotética. Sim, hipotética porque ela nos expressa hipótese. Ele usa o verbo no futuro, achará, quando ele vier, achará. Porém, tem duas palavras dentro deste versículo que transformam este tempo futuro em um condicional. Essas duas palavras é porém, que significa apesar disto, ou apesar de. E a segunda é porventura, que significa será que. Quando Jesus diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, este porém, ou seja, apesar disto, está ligado ao versículo 7 e 8, desse mesmo capítulo 18, quando diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Parte A do versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então aqui ele está dando uma conclusão da parábola do juiz iníquo. E ele aqui explica dentro deste versículo 7 que Deus atende o clamor daqueles que de dia e de noite clamam a ele. Muito mais do que aquele juiz iníquo atendeu ao pedido insistente daquela mulher. E Jesus ainda afirma, digo que depressa lhe farás justiça. Aí ele fala, quando, porém, vier o Filho do Homem, ou seja, apesar disto, quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? O termo porventura está ligado a uma pergunta feita pelos fariseus ao Senhor Jesus, que está no capítulo 17, do versículo 20 ao 21. Vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E o interessante que nessa resposta que Jesus deu para esta pergunta, quando virá o reino de Deus? Ele usa um termo que está completamente ou perfeitamente relacionado aos fariseus. Ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando nós lemos esse termo aparência, e vendo aqui que as perguntas foram feitas direta pelos fariseus, eu creio que Jesus aqui já deu uma cutucadinha neles, porque Jesus conhecia muito bem quem eram os fariseus, sabia do seu modo, do seu jeito, do seu costume, das más condutas que eles tinham, e ele cita isso tudo aqui no capítulo 23 de Mateus, daqui do versículo 1 ao 35. Vamos ler? O título diz, Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa da viúva, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes
entre o santuário e o altar. Então, meus irmãos, nós vemos aqui com base no versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso nos faz lembrar da resposta. O reino dos céus não vem com aparência exterior. E assim se comportavam os fariseus. Nós não podemos deixar de observar que depois que o Senhor Jesus respondeu aos fariseus, ele começa a dar algumas exortações, orientações e explicações sobre o reino de Deus. Porém, não para os fariseus, aos seus discípulos. Podemos ver isso a partir do versículo 22 do capítulo 17 de Lucas até o versículo 8 do capítulo 18. Jesus, durante esse espaço de tempo, cita como era a conduta do povo nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, fala a respeito da sua vinda e conta a parábola do juiz iníquo, uma palavra que está relacionada à fé. E é dentro desta parábola que nós encontramos a pergunta que foi feita. Porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? E assim nós chegamos à conclusão de que esta pergunta não foi feita para os fariseus, foi feita para os discípulos. Porque logo depois que Jesus conta a parábola do juiz iníquo, a partir do versículo 9 do capítulo 18, ele vem contar a parábola do fariseu e do publicano. Diz aqui, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, ele voltou a se referir aos fariseus. E eu faço uma pergunta aqui. Se esta pergunta de Jesus foi para os discípulos, hoje esta pergunta é para nós. Então eu pergunto, como podemos responder e corresponder a essa pergunta? Estamos orando, perseverando e vigiando? Ou estamos vivendo a nossa vida cristã como o povo vivia nos tempos de Noé e no tempo de Ló, como foi citado por Jesus? Isso é muito profundo, irmãos. E tem uma outra coisa. Será que estamos seguindo os ensinamentos dos fariseus e nos comportando como eles se comportavam? Infelizmente, os fariseus ainda estão presentes no nosso tempo. Não vamos apontar dedo e não vamos acusar ninguém, mas basta observar o andamento das coisas, como está a igreja do Senhor Jesus hoje. Infelizmente, esta é a realidade do mundo cristão e evangélico. E a pergunta de Jesus continua a ressoar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, ele vai achar os crentes praticando a fé, não só com o seu significado e a sua definição, como também com seus componentes, os quais são oração, perseverança, vigilância. E além desses que foram citados, os textos que nós lemos referente ao contexto desta pergunta, nos dão ainda outros dois componentes da fé, que é a humildade e o arrependimento, como nós dissemos no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, quando trata da parábola do fariseu e do publicano. Nós vemos ali a falta de humildade, a exaltação e a soberba na vida daquele fariseu. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, nós vemos o conceito de Deus a respeito da fé. Uma ilustração bem prática, uma aplicação pessoal do que significa ter fé.
Fé em Deus, Jesus, fé para a salvação. Vamos ler, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que dizem que têm fé em mim, aqueles que dizem que creem, aqueles que dizem que eu sou o seu Deus, aqueles que se denominam povo de Deus. Ele está falando da fé. E olha os componentes que Deus nos dá. Se humilhar. A humilhação é um dos principais componentes da fé. E aqui nós vemos também que devemos iniciar a nossa oração nos humilhando diante de Deus. Quando nos humilhamos, reconhecemos a sua grandeza, a sua autoridade e o seu domínio sobre nossas vidas. Como Jesus disse, Pai nosso que estás no céu. Se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, se colocar, invocar a presença de Deus, buscar estar perto de Deus e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, confessar os seus pecados, porque Deus diz, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o conceito de Deus a respeito da fé é o mesmo conceito que o Senhor Jesus nos ensina aqui em Lucas 17 e 18, que é a oração, a humildade, a vigilância, perseverança, o arrependimento. E nós podemos ainda ler Jeremias 29, 12 e 13, que diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Esses dois versículos completam 2 Crônicas 7 e 14. Como corresponderemos e responderemos à pergunta de Jesus? Achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? Estamos preparados para esse dia? Temos perseverado na fé, perseverado na sã doutrina? Ou estamos ainda buscando os nossos próprios interesses, buscando as coisas terrenas, né? Como foi dito nos tempos de Noé e no tempo de Ló, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. Ou seja, se preocupava somente com as coisas terrenas. E o conselho que o apóstolo Paulo nos dá: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E para concluirmos, eu gostaria que nós meditássemos no conselho que o Senhor Jesus nos deu em Lucas 21, do versículo 34 ao 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, para que ele ache fé em você, para que ele ache fé em nós, para que ele ainda ache fé nesta terra. Que nós possamos utilizar a fé em toda a sua plenitude, com seus componentes, que é a humilhação, o arrependimento, a perseverança, a vigilância e a humildade. Ainda acrescentamos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então esses são os componentes da nossa fé e que nós possamos
pôr em prática em nossas vidas. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que você tenha uma ótima tarde, um ótimo dia e uma ótima noite. Amém? Graça e paz a todos.